A contribuição das empresas para campanhas eleitorais é considerada uma das principais fontes de corrupção, além de aprofundar a distância entre representantes e cidadãos. Para se ter uma ideia, cada real doado por empresas para candidatos ao legislativo gera um retorno de R$ 8,50. A estimativa é de pesquisadores da Universidade de Harvard, que acompanham as eleições no Brasil. Para combater essas e outras distorções, entidades da sociedade civil estão organizando o Fórum Social Temático Reforma Política, pela democratização do poder. Em plena crise política, qual a importância dessas iniciativas? Como a reforma política pode mudar a nossa realidade? Vamos conversar hoje com Américo Sampaio, um dos organizadores do Fórum. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Fórum Social Temático da Reforma Política segue a Carta de Princípios do Fórum Social Mundial, uma iniciativa não partidária, não governamental, não empresarial, que promove espaços de encontro, reflexão e luta para quem acredita que um outro mundo é possível. Tudo bem, Américo? Tudo bom? Muito obrigado pela sua presença aqui no Observatório. Obrigado. Quais os próximos movimentos do Fórum? Já que ele iniciou seu trabalho recentemente. Exato. Eu acho que é importante destacar que nós temos já há alguns anos muitos grupos que já vêm trabalhando com a pauta da reforma política. Nós temos o movimento do plebiscito pela Constituinte, que vem desenvolvendo um fantástico trabalho de base, um trabalho capilar no Brasil inteiro, que inclusive no ano passado fizeram um plebiscito popular por uma Constituinte exclusiva. Há uma convergência desses grupos? Esses grupos trabalham todos com um objetivo em comum, que é a reforma política. O que os difere basicamente é a questão da estratégia. Se por um lado nós temos o movimento do plebiscito, que aposta numa estratégia em forçar uma nova constituinte exclusiva para conseguir reformar todo o processo, todo o sistema político, nós temos um outro grande movimento, que é a Coalizão da Reforma Política Democrática, que não trabalha com uma ampla reforma política. Pelo contrário, a Coalizão da Reforma Política Democrática optou por uma estratégia que é trabalhar apenas com o processo eleitoral, fazer uma reforma de leis ordinárias para mudar o sistema eleitoral. A gente sabe que isso não dá conta de toda a reforma política, mas são pequenas mudanças no sistema eleitoral que, na nossa avaliação, trariam imensos benefícios para toda a sociedade. É o que eu ia falar, é uma diferença bem grande, né? É uma diferença de estratégia. Muito bem. Américo, depois da primeira fase do fórum, a segunda é vocês reunirem esses grupos e encaminharem propostas. Como vai funcionar o trabalho? O Fórum Social Mundial, nesses últimos anos, vem, em alguma medida, estimulando e fortalecendo ideias de fóruns sociais temáticos e fóruns sociais locais. Então, nós tivemos algumas experiências já de fóruns sociais temáticos e, na avaliação que a gente tem feito desse processo, esse instrumento mobilizador, que é um fórum social temático, ele possibilita que muitos movimentos, organizações, entidades, cidadãos e uma série de atores políticos consigam trabalhar conjuntamente para a construção de um espaço de articulação e principalmente de aprofundamento do debate. Então, é por conta dessa avaliação que surgiu a ideia de fazer um fórum social temático da reforma política, porque são muitos os movimentos que já vêm trabalhando com essa pauta, né? Agora, o que acontece é, talvez uma novidade nesse cenário político seja importante, que é uma concentração de atividades, seja num determinado lugar ou seja numa determinada semana, como é a proposta do fórum, e a construção de um espaço horizontal que respeite toda a diversidade de propostas, mas que fundamentalmente possibilite o aprofundamento do debate sobre reforma política. Porque certamente um dos principais desafios que nós temos na pauta da reforma política é conseguir aprofundar o debate. Para você fazer uma reflexão sobre reformar o sistema político, o que está dado é que primeiro você precisa saber como ele funciona.
E, infelizmente, por uma série de questões políticas e sociais da construção do Brasil, a maioria da população ainda tem dificuldade em entender como funciona o sistema político. Isso, e na verdade outro grande desafio é a mobilização popular. Exatamente, exatamente. Então, como o fórum ele é construído de baixo para cima e ele tem uma proposta horizontal e horizontalizante, quer dizer, nós trabalhamos sempre com uma proposta de que não há hierarquia, todos os movimentos, os coletivos trabalham em pé de igualdade, trabalham em corresponsabilidade com um objetivo comum, que é construir esse espaço de debate sobre a reforma política. Então, como o Fórum Social Temático é uma ferramenta extremamente mobilizadora, a avaliação que se tem feito é que é esse um dos principais pilares que nós precisamos para conseguir avançar com uma reforma política democrática e popular. Quais os principais pontos da reforma política que vocês defendem? Bom, eu integro a coalizão estadual da Reforma Política Democrática. Então, para nós, o que se destaca como ponto essencial de uma reforma política, fundamentalmente, é o financiamento privado de campanha. O Stedley, em um artigo recente, ele comenta a questão de que a democracia no Brasil foi sequestrada pelo capital privado. E na minha avaliação, ele é muito feliz quando ele usa o termo sequestrado, porque o que nós estamos vendo é literalmente um sequestro da democracia. Ela fica refém do setor privado, porque é o setor privado que financia todo o sistema eleitoral e, em alguma medida, também o sistema político. Então, o grande desafio é a gente conseguir desvincular esse vetor que deturpa todo o processo, né? Então, nós não podemos aceitar que numa democracia seja o dinheiro que faça com que se eleja ou se não eleja determinado político ou determinada política. Quer dizer, o dinheiro não pode ser aquele que delineia a política brasileira, é o cidadão. É o cidadão, no exercício da sua atuação política, que tem que ser esse determinante e não o dinheiro. Vocês terão algumas dificuldades. Por exemplo, existe já uma proposta de reforma política no Congresso Nacional, que foi desencadeada lá na Câmara Federal, pelo seu atual presidente, o deputado Eduardo Cunha. Existe também uma posição de uma emenda, né, da OAB no Supremo Tribunal Federal, que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Vocês trabalham com essas duas dificuldades, como é que vocês pretendem suplantar isso? Eu acho que o que é de consenso entre todos os movimentos, independente da estratégia, independente da linha política, é que só a pressão popular vai fazer com que haja a resistência para que esta proposta, que nós estamos chamando de contra-reforma política, que é a PEC 352, que é chamada, apelidada de PEC Vacareza, é só a resistência popular, a mobilização popular que vai conseguir resistir a essa PEC e conseguir avançar com esses outros projetos de uma reforma política popular e democrática. Então, nós temos muitos desafios e o cenário político vai ficando cada vez mais complexo, né? Eu acho que é impossível não comentar a questão de que, ao mesmo tempo que você tem uma indignação generalizada no país, independente do setor ou da classe, e ao mesmo tempo você tem um conjunto de manifestações sendo convocadas pela grande imprensa e com um lema que é contra a corrupção, e aí, infelizmente, esse movimento que comprou essa ideia de ser contra a corrupção não tem proposta, não tem alternativa, coaduna com pedidos de intervenção militar, coaduna com pedidos de impeachment. É uma pena, e é isso que eu comentava, é impossível a gente não fazer esse comentário, de que com todo esse caldo generalizado e com os escândalos que a gente vem vendo da Operação Lava Jato, que não se consiga aprofundar a reflexão de que a força motriz de todos esses escândalos que a gente está vendo é o financiamento privado de campanha. Então, você vê que tem uma grande contradição no processo. Se, por um lado, você tem setores abonados, vinculados com a grande imprensa, que estimulam um debate contra a corrupção, por um impeachment e assim por diante, é esse mesmo setor que impede que o debate do financiamento privado de campanha aconteça. Então, na minha avaliação, nós temos um primeiro desafio, que é conseguir tornar claro que o que gera todo esse processo de corrupção, essa sensação de impunidade, todos esses escândalos, não é partido A, partido B, fulano A ou fulano B. O que gera tudo isso é o financiamento empresarial de campanha, né? Com esse ambiente, a nossa democracia corre risco. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com Américo Sampaio, do Comitê Facilitador do Fórum Social Temático da Reforma Política. Até já.
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje conversamos sobre a importância da reforma política. Nosso entrevistado é o ativista Américo Sampaio, do Fórum Social Temático da Reforma Política. Américo, deixei no ar uma pergunta. Se essa crise política que nós vivemos atualmente é um perigo para a nossa democracia? Sem dúvida, em momentos de crise, você sempre estreita as saídas. Ou você tem uma saída à esquerda, progressista, popular, ou você tem uma saída mais conservadora à direita, em que sempre a primeira vítima são os direitos sociais, né? Agora, no momento que a gente está vivendo, é uma crise política, evidente, mas que ainda não virou uma crise institucional. Quer dizer, a gente ainda tem o executivo funcionando, o legislativo funcionando bem e o judiciário. Quer dizer, por mais que haja uma crise política, a crise institucional ainda não aconteceu. Há uma pequena chance de acontecer, mas a minha avaliação é muito remota. Você não vê um isolamento perigoso que o governo está vivendo no momento? Talvez sim, talvez haja um isolamento. Agora, do ponto de vista de que as instituições estão funcionando plenamente e há uma crise apenas política, é uma questão do governo ter uma opção, ter uma postura. Se vai enfrentar um avanço de um pensamento conservador, neoliberal e vai garantir os direitos da classe trabalhadora, ou se vai ser uma saída feita à direita, onde você tem um arroxo salarial, onde você tem perdas de direitos trabalhistas e perdas de direitos sociais. Voltando ao assunto do funcionamento das instituições, a gente olha para o judiciário e um dos pilares que a gente trabalha também com a questão da reforma política é a democratização do judiciário. Usando o exemplo do Gilmar Mendes, por exemplo, nós temos uma ação de inconstitucionalidade que a OAB entrou contra o financiamento empresarial de campanha, alegando que se o processo eleitoral é feito para cidadãos, são cidadãos que votam e que são votados, as empresas não têm por que participar do processo eleitoral. Afinal, a empresa não é cidadã. Então, é absolutamente inconstitucional a participação das empresas no processo eleitoral. Agora, essa entrada esse pedido de inconstitucionalidade está hoje com voto de 6-1. 6 votos a favor da ação da OAB e 1 voto contra. O Gilmar Mendes pediu vistas do processo, que ele tem direito a esse recurso, e o que acontece? Deu uma declaração recente alegando que, na avaliação dele, Gilmar Mendes, não deve ser o STF a julgar essa matéria, e sim o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. Agora, veja a grande confusão. Se essa é a opinião dele, ele deveria usar isso em seu voto e votar contra a ação da OAB e deixar com que o STF resolvesse, mas pelo contrário, ele sentou em cima do processo, não devolve e já na CPI que a gente teve na CPI da Petrobras, ele falou que não vai devolver, CPI da Petrobras não, desculpa, na comissão da reforma política que o Eduardo Cunha montou, ele já colocou que não vai devolver, que vai devolver em momento oportuno, segundo ele, que eu não sei o que isso significa, o momento oportuno, não vejo, é agora o momento oportuno. Ele falou que vai devolver num momento oportuno e que não tem problema nenhum em ficar segurando o processo. Para mudar essa situação, só com pressão popular? É só a pressão popular, se a gente conseguir uma ampla mobilização da sociedade e principalmente esse ganho de consciência de que é o financiamento privado um dos principais fatores que fazem com que todos esses escândalos de corrupção aconteçam. Os exemplos estão aí, né? Estão aí. Agora, o problema é o nosso desafio, e eu acho que esse é um pouco o aprofundamento do debate sobre reforma política que o Fórum Social Temático pode promover,
é no aprofundamento do debate para a gente conseguir casar essas ideias. Porque para a grande imprensa e para os setores abonados da sociedade interessa um clima de instabilidade e interessa um clima de indignação com o governo. Agora, não interessa para esses setores o fim do financiamento privado de campanha, porque é isso que garante que eles se mantenham no poder. Então, o nosso trabalho é conseguir casar essa ideia, a casar essa reflexão de que os escândalos de corrupção têm a sua matriz, a sua origem no financiamento privado de campanha, para a gente conseguir destravar esses processos mais democráticos de participação. Quando o Fórum, através dos seus segmentos, se debruçarem sobre os principais aspectos da reforma política, vai ser conversado sobre constituinte exclusiva, sim, sobre voto distrital. Já existe uma proposta? Existe hoje uma proposta sobre uma constituinte exclusiva, e eu acho que é importante deixar claro que a proposta do movimento do plebiscito pela constituinte é que os parlamentares constituintes sejam eleitos apenas para essa elaboração. Quer dizer, a proposta do movimento não é que este Congresso que aí está elabore uma nova constituinte, mas sim que haja uma eleição de congressistas constituintes para que façam uma nova constituinte e depois não possam mais participar. O problema é que aconteceu na Constituinte de 88. Exatamente. Foi mantido o espírito corporativo. Exatamente. Né? Então a gente tinha uma polarização dos movimentos sociais com uma herança da ditadura e acabou que fica aquela coisa um pouco anacrônica de que os próprios... Embora avançamos muito, né? Não, sem dúvida foi um avanço, pensando no período histórico, foi um avanço sem precedentes. Mas a gente tem muitas falhas que devem ser corrigidas. Então, essa é a proposta um pouco da Constituinte pensada por este movimento. Agora, o que o Fórum pode trazer de novidade é justamente o aprofundamento desse debate, a ampliação da reflexão e esse intercâmbio entre os movimentos, os coletivos e os cidadãos no geral. Esse intercâmbio de reflexão sobre a necessidade de uma reforma política, né? A gente sabe que hoje o sistema político, ele é, como eu comentei, né, ele é inteiro voltado para a manutenção do poder e ele é lastreado pelo dinheiro. O político, ele olha para onde ele vai conseguir dinheiro, para conseguir manter uma campanha cara, para conseguir ter mais votos. Então, esse é o ciclo. Então, toda uma noção de ética da política, toda uma noção de transparência, de responsabilidade e compromisso com a população, ela é negligenciada. Então, é só uma reforma política que vai conseguir fazer com que essa alteração do sistema político promova essa aproximação do cidadão com a classe política. Lembrando um tema antigo, que a gente pode torná-lo atual novamente, a reforma política deve ser ampla, total e restrita. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Nosso convidado é Américo Sampaio, assessor da Rede Nossa São Paulo e organizador do Fórum Social Temático da Reforma Política. Américo, como vai funcionar o Fórum no dia a dia? Bom, o Fórum se propõe a ser uma mudança de concepção e de mentalidade política, né? Então, nós nos autodenominamos um grupo facilitador do processo do Fórum. Nós não nos denominamos como organizadores ou promotores, porque, na verdade, o Fórum pertence àqueles que dele vão participar. Nós apenas facilitamos o processo, pensando num processo de divulgação, estabelecendo lá um lugar, organizando as coisas, mas nada mais é do que um grande processo de facilitação. Então, o Fórum vai ser constituído em duas etapas, uma etapa descentralizada e uma etapa centralizada. Na etapa descentralizada, nós vamos ter um site onde vai receber inscrições das mais diversas espécies, então
os movimentos, as organizações, as entidades que quiserem inscrever oficinas, workshops, palestras, marchas, intervenções, enfim, qualquer categoria de atividade política, ela é bem aceita no processo do fórum. Então, essa etapa descentralizada, ela deve acontecer no final de junho até o comecinho de julho e no site nós vamos receber todas as inscrições e as atividades vão acontecer em todo o país. Então, esse conjunto de atividades que serão propostas vão ser divididas em 11 eixos que vão servir para orientar. Então, os eixos vão trabalhar a questão da democracia direta, devolve Gilmar, a questão da democratização dos meios de comunicação. Esses eixos vão ser um pouco centros gravitacionais dessas atividades. Não devem ser nada muito impositivo ou restritivo, pelo contrário, é só para organizar. Então, essa etapa descentralizada, o nosso objetivo é que mostre que são muitos os movimentos, os coletivos, os cidadãos e as cidadãs que têm e querem fazer um debate sobre reforma política para combater essa contra-reforma política que está sendo proposta no Congresso Nacional hoje, que é uma reforma política que afasta a população da classe política, é uma reforma política que impede a transparência e o controle social, é uma reforma política que tende a uma monarquia e não a uma democracia. O prazo é curto. O prazo é curto. A internet será uma ferramenta importante. Sem dúvida, a gente vai trabalhar muito com a internet e o nosso site, que ainda vai ser lançado, certamente vai abrigar, com certeza, a maioria dos participantes. Então, essa vai ser a etapa centralizada. Logo na sequência, no primeiro final de semana de julho, nós faremos a etapa centralizada do fórum. Então, a ideia é fazer uma grande mesa de abertura, né, tentando articular todos os movimentos e as grandes coalizões que vêm trabalhando com o tema da reforma política, fazer um fórum em um espaço só, porque essa etapa descentralizada, a ideia é perder o controle. Quanto mais pessoas propuserem atividades, estimular a participação ações, popular. Estimular a participação popular, aprofundamento do debate, melhor. Nessa etapa centralizada, a gente vai estimular o mesmo processo de atividades que sejam propostas por movimentos, organizações, que seja construído de baixo para cima, mas em um lugar único, para promover o encontro de todos os movimentos e organizações. E a ideia é fechar o último dia do fórum com uma ou algumas assembleias de convergência para que a gente possa não só aprofundar o debate e a reflexão que já vai ter sido feito nessas atividades ao longo da semana, mas também uma plenária de convergência que possibilite a articulação e a elaboração de propostas conjuntas, concretas e que sejam mais eficazes, que sejam mais efetivas do ponto de vista do aprofundamento de uma reforma política. Sendo otimista, com esse documento pronto, o que vocês vão fazer? Qual é a próxima etapa? Sendo otimista, a gente vai ter uma ampla divulgação das inscrições para o Fórum Social, tanto da etapa descentralizada quanto da etapa centralizada. Então, a nossa capacidade de mobilização e de divulgação da ideia é que vai ser o grande pulo da coisa. A gente vai mostrar que há uma organização dos movimentos populares em torno desse tema, é mais uma ferramenta de luta contra a contra-reforma que está sendo proposta. Então, com essa divulgação e essa mobilização, recebendo as inscrições dos movimentos, das organizações, será constituída a programação do fórum. E essa programação, sendo amplamente divulgada, sendo amplamente comunicada, o público virá e aí a gente conseguirá um aprofundamento do debate do ponto de vista qualitativo também. Falando em movimentação, há movimentações pró e contra o governo. Essas manifestações populares ajudam o trabalho do fórum? Bom, a polarização que a gente vem vendo do pensamento político no geral, na sociedade, seja um pensamento político de esquerda ou seja um pensamento político de direita, ele torna o debate político mais comum. E isso é um ponto positivo, né? Eu acho que o que a gente vem vendo esses últimos tempos é que hoje em todos os lugares se debate política, diferente de alguns anos atrás. Hoje em dia você vai cortar o cabelo, você vai na padaria, você vai na feira, qualquer lugar que você está, a questão política ela está ali, emergindo. Agora, cabe a nós conseguir canalizar esse debate político para o aprofundamento da democracia, né? Porque se a gente não fizer esse debate, esse aprofundamento, o que vai acontecer é um discurso que é lastreado pelo ódio, não tem proposta para solucionar os problemas centrais do Brasil hoje e, principalmente, se torna, mais do que um discurso antigoverno, se torna num discurso anti-Estado, como se o Estado, como instituição pública, não desse conta de todas as mazelas da sociedade. E isso sim é muito perigoso. Precisa ter ênfase que a reforma em política é importante para a nossa democracia.
fundamentalmente, esse é um dos pilares que a gente tem que trabalhar agora nas ruas, na formação política, em todos os espectros que a gente possa avançar. O que a gente precisa agora é justamente fazer essa vinculação da reforma política com todos os problemas. Então, se você pega, por exemplo, a questão da saúde, a gente tem um problema seríssimo no campo da saúde com relação à iniciativa privada, aos planos de saúde, que prestam um serviço desastroso. Por que não tem uma CPI para tratar dos crimes e para tratar dos problemas relacionados aos planos de saúde? Porque os congressistas que deveriam instalar uma CPI recebem dinheiro das empresas da saúde, então não tem CPI. Então você tem uma fragilidade. Por que o transporte é tão caro e tão ruim? Porque você tem os parlamentares que deveriam fazer um controle social e investigar como o transporte se dá, esses parlamentares são financiados pelos empresários do transporte. Então, a questão da reforma política e, em especial, o financiamento empresarial de campanha, ele tem um impacto em todo o campo político brasileiro, na educação, na saúde, no transporte. É fundamental para uma mudança política. É fundamental. Um perfil do nosso regime. Sem dúvida. Para fechar nossa entrevista, Américo, por que o nosso telespectador que está vendo você agora deve participar dos trabalhos do Fórum, precisa se engajar nesse trabalho pela reforma política? Bom, talvez a melhor resposta seja para a gente conseguir avançar com um país mais justo, mais igual, com aprofundamento da democracia, com respeito aos direitos humanos e que a gente consiga viver num país onde a igualdade e a liberdade e o respeito aos direitos humanos sejam efetivados. Porque enquanto a gente tiver um financiamento empresarial e nós tivermos, como aconteceu agora em 2014, 10 empresas financiaram a eleição de 70% do Congresso Nacional, enquanto a gente tiver esse sistema, a gente pode ter certeza que não há aprofundamento da democracia, não há respeito aos direitos humanos e não haverá ética na política. É só com o fim do financiamento privado de campanha que nós alcançaremos esse avanço. Principalmente não haverá nenhuma mudança significativa. Sem dúvida. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.